Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Paula Pissaldo e aqui no canal Direito com Elas, mais uma vez vamos refletir sobre direitos humanos. E como não poderia ser diferente, nessa semana, na verdade desde o dia 14 de setembro, nós temos acompanhado a reunião, a Assembleia Geral da ONU que acontece anualmente, e eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. Primeiro, a gente entender o que é essa Assembleia, quais são as suas funções. Talvez essa seja a minha principal função hoje, contar um pouquinho sobre o que é a Assembleia Geral da ONU. Então, nós tivemos a abertura da 76ª Assembleia Geral da ONU, da Organização das Nações Unidas, agora recentemente, E o que é essa Assembleia Geral da ONU? Ela é o principal órgão das Nações Unidas, para quê? Para deliberação, adoção de práticas políticas e representação, para enfrentamento de questões humanitárias, globais, obviamente. E o mais interessante de tudo é que esse é o único órgão das Nações Unidas que conta com a participação dos 193 membros da ONU, E mais importante ainda, de uma forma bastante democrática. Todos esses 193 países possuem direito a voto e o seu voto tem o mesmo peso, Isso é muito interessante. Agora, por conta da pandemia, Covid-19, desde o ano passado, na Assembleia de 2020, nós tivemos verificamos algumas alterações nos protocolos para a realização desse evento tão grandioso. Então, alguns países eles têm participado de maneira remota e online, inclusive para votação, E os temas que são debatidos são diversos, todos esses temas que abarcam e preocupam a comunidade global. Logicamente, desde o ano passado, um dos principais temas é a pandemia Covid-19. Mas esse não é o único problema que a humanidade enfrenta, A gente tem visto vários outros. Então, os temas, os principais temas debatidos, além da pandemia, são racismo, intolerância, desigualdade. Quando eu falo de intolerância, de toda natureza, religiosa, de gênero, de raça, enfim, de origem, desigualdade. Alterações climáticas também tem sido um ponto alto dessas discussões, Também em razão da COP, E pobreza, fome, e esse ano não tinha como ser diferente, Uma abordagem bastante importante em relação aos conflitos armados. Já há algum tempo, Os conflitos da Síria sempre são problemas pontuais e que são muito preocupantes dessa Assembleia, mas esse ano particularmente a questão do Afeganistão também foi levada a esse cenário para discussão. E aí algumas perguntas que me fizeram ao longo da semana, Por que o Brasil abre essa Assembleia? Como que isso é escolhido? É rotativo? Não, é fixo. É fixa essa atividade e existem algumas divergências e elucubrações a respeito dessa situação, Porque então o Brasil abre essa atividade, Essa reunião, essa Assembleia. Por conta da neutralidade do Brasil. Isso se deu a partir lá do conflito da Guerra Fria, Então, como o Brasil ele é um ator neutro em relação a essa situação, para não ter mais conflitos e não ter uma prevalência ou talvez uma preferência em relação a um lado ou outro, por conta da neutralidade do Brasil, nós é que fazemos, o representante do governo federal, a figura do presidente, é o responsável pela abertura dessa atividade, para abrir essas atividades da cúpula. E aí não tem como fazer pelo menos um parênteses para falar de toda a repercussão negativa que tivemos, mundo afora, em relação à abertura do presidente Jair Bolsonaro, principalmente por conta das inverdades contadas em relação
o enfrentamento da Covid e também ao enfrentamento em relação às alterações climáticas e à devastação da Amazônia. Dentre outras tantas coisas muito polêmicas, especialmente por conta do comitê que o acompanhou em relação ao não cumprimento de alguns dos protocolos em relação à prevenção e à proteção das pessoas que ali participavam, né, em relação ao Covid-19, a repercussão foi bastante negativa. Nós estamos acompanhando aí todo esse desdobramento dessa abertura e da sua fala, que em muitas situações e por muitos líderes e em muitos jornais mundo afora ficou constatada alguns dizeres inverídicos. Vamos acompanhar então esse desdobramento e tudo que vem aí pela frente. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Mandem as suas recomendações de temas para que a gente possa atendê-los. Curtam, compartilhem e continuem conosco. Um beijo e até a próxima.